As manhãs se sucedem nas bênçãos das quartas-feiras, que nos oferece esse espaço para estudar as coisas do espírito e que são, na realidade, as necessidades nossas diante da vida que corre. E sob as bênçãos de Jesus, hoje nós vamos estudar um tema que não é muito tocado ou de agrado, e que é sobre a inumação, que de certa forma tem relação com morte, né, do corpo físico, uma vez que a inumação, inumar, quer dizer cobrir com terra, enterrar, sepultar, e exatamente vai consistir no modo, por assim dizer, de colocar o cadáver em uma sepultura chamada, sei lá, de campa, carneiro, catacumba, cafofo, sepulcro, tumba, túmulo, jazigo, enfim, uma construção construída por compartimento específico, concebido de forma necessária a que o cadáver seja ali colocado. Então, o ato de sepultamento é diferente do ato do enterro. No sepultamento, o cadáver é enterrado numa sepultura. E no segundo caso, ele é do enterro, o enterramento é sob uma cova rasa, chamada de cova rasa, né? Sobre onde a terra é colocada por cima. Então, há duas situações da inumação, certo? O sepultamento, no qual o cadáver é colocado numa sepultura, e o enterramento, no qual ele é colocado sob a terra. Então, há motivos para o sepultamento? Claro. Imediatamente após a morte do corpo físico, o espírito não, desculpe, o cadáver, o corpo já começa a se decompor, expelindo odores desagradáveis devido aos gases expulsos pelas bactérias. E o sepultamento, então, evita que os vivos, os familiares, convivam com esse constrangimento. Então, antes de tudo, sepultar consiste num ato de respeito ao morto, né? Então, normalmente, nos cemitérios, se constroem sepulturas ao invés de covas. O corpo não é enterrado, né? O corpo não é enterrado, e sim é encerrado dentro de uma câmara, uma carneira, um carneiro, onde ele irá se decompor. Então, em meio à grande diversidade de hábitos e costumes, sempre houve uma diversidade muito grande em relação aos enterramentos, conforme a categoria social do morto. Os financeiramente desprovidos, simplesmente nos tempos de passado, eram abandonados à flor da terra ao longo dos caminhos, e normalmente acabava que eles eram devorados, ou pelas feras, ou jogados nos rios, nos mares, e aqueles favorecidos recebiam a cova rasa, uma simples escavação, um buraco, por assim dizer, aberto na terra, e que recebia o cadáver, geralmente envolto em um lençol. A prática de enterramento, como nós conhecemos hoje, ela vai ter como objetivo preservar do ataque das feras,
o espetáculo chocante que se desenrolava, né? E também pelo fato de que se passou a enterrar os mortos com medo de que eles viessem importunar os vivos, voltando irados à família, aos amigos, e semeando doenças entre eles. Então, por esses motivos todos, aquelas pessoas que assim pensavam, né, colocavam pesadas pedras sobre onde o indivíduo havia sido enterrado, configurando, então, os sarcófagos, né, o túmulo calcário, onde eles colocavam o cadáver que não desejavam queimar, mas que ficava muito difícil para esse cadáver voltar para o meio dos vivos. Então, essas comparações, essas ideias, essas realidades permanecem nas variantes dos séculos. E só muito lá para frente é que o enterramento vai ter, os sepultamentos vão acontecer como medidas profiláticas, visando evitar a possibilidade de contágio, disseminação de miasmas prejudiciais à saúde, né? Então, com o decorrer do tempo, esse enterrar passa a ter um sentido de respeito, de dignidade, de veneração, de homenagem, estando aí os costumes das exéquias, das cerimônias, das honras, dos discursos fúnebres, né? E aparece o sentido religioso das preces, dos atos, dos rituais, visando tornar o espírito feliz, exteriorizando-se, então, isso no pensar, na crença em outra vida. E essa ideia de imortalidade, nas suas variantes, mas ela permanece em muitas religiões, em muitas formas de pensar. Então, nesse entender, privar alguém do sepultamento era uma das maiores infelicidades possíveis a um indivíduo, porque ele erraria sem destino, não teria para onde ir. E, dentre os povos antigos, o egípcio foi o que mais importância dedicou aos movimentos sepulcrais, procurando assegurar a conservação do corpo, né, rodeando o túmulo, as suas instalações, com tudo que pudesse representar sossego e prazer para aquele que se finava, a vida se finava. Então, eles criam que se o corpo se desfizesse, se destruísse, também a alma se corromperia. Por isso, eles embalsamavam. Impregnavam o corpo de aromas, perfumavam e introduziam no corpo substâncias que impediam a decomposição. Então, essa era uma concepção de que a alma também tinha uma vida material, semelhante à do corpo, e que que resultou, na prática, de se colocar junto ao morto roupas, bebidas, alimentos, armas, flores da sua predileção, e que, porque achavam que isso poderia, a essa alma, com conotações materiais, se sentir mais feliz, com maior conforto. E em alguns povos, veja bem, chegou-se a enterrar com o chefe que morria as suas esposas e escravas. E na Índia era normal e comum o suicídio da viúva na pira funerária do esposo. Entre os judeus havia uma série de práticas. Nos túmulos antigos se encontram vasos com alimentos, armas, testemunhos dos costumes do tempo.
O enterramento era uma cerimônia estritamente familiar, sem ritual religioso. E os primeiros cristãos tinham essas tradições judaicas. Eles enterravam em galerias subterrâneas, nas catacumbas, nos sarcófagos, no solo ou junto às paredes. Mais tarde, eles escavam, né, em forma de arco nas rochas, chamava-se acrosóleo. E essa parede que ali albergava, então, a pessoa que falecera. O corpo deveria ficar voltado, com o rosto para o céu e os pés para o oriente. E o maior desejo dos cristãos ou dos crentes dessas épocas aí era ser sepultado nos lugares considerados sagrados, surgindo aí o hábito de se enterrar nas igrejas, até que elas começaram a ficar sem espaço e passaram a enterrar ao lado das igrejas. Aqui em Ribeirão, contam os meus antepassados que o primeiro cemitério era ao lado do que hoje é a Catedral de Ribeirão Preto. Nascendo, então, daí os cemitérios com o nome de necrópole: Carneiro, Sepulcrário, Campo Santo, Cidade dos Pés Juntos, Última Morada. Os pagãos enterravam no jardim ou no fundo da própria casa, sempre em sarcófagos especiais. Entre os gregos, ele era colocado numa cova bem simples, antecedido pelo cortejo fúnebre, pelas carpideiras, cantores, músicos e parentes e amigos. O maior ou menor volume desse secto provava a importância, por assim dizer, da possibilidade financeira desse instinto. Os romanos davam igualmente intenso valor ao cerimonial funéreo. E se por algum motivo o cadáver não dispusesse, a família do cadáver, os herdeiros, os amigos, se reuniam para construir um túmulo que ficasse vazio até que se sacrificasse uma vítima, geralmente um animal, visando que a família não fosse atormentada pelo defunto. Por isso, ou por causa dessa crença, os túmulos romanos tinham a característica de capela, de altar, e que eram construídos ao largo das estradas. Então, de um modo geral, os cortejos eram realizados à noite, sobre achortes, né? E o acompanhamento era feito pelos escravos que carregavam os objetos que iam ser enterrados juntos com o morto, embalsamado ou não. E esse séquito todo, os parentes, por ordem da hierarquia familiar. E, por último, então, os amigos. Terminadas as perseguições cristãs, difundiram-se o uso dos círios, das velas ao redor dos caixões, que eram levadas, sim, no cortejo. Cantavam-se hinos, diziam-se salmos, rezavam-se missas, cerimônias, e que terminava com um jantar oferecido para os pobres, né? E sempre em homenagem ao falecido. E que se renovava quando fizesse 1 ano da morte dessa pessoa. O uso das flores foi muito combatido, porque fazia parte de um ritual pagão. No Brasil colonial e imperial, os sepultamentos aconteciam no interior das igrejas,
reservados, porém, para os homens livres e nobres. E no ano de 1820 foi proibida essa prática, começando então a construção dos primeiros cemitérios, né, nos terrenos então situados, como nós já vimos, na frente ou ao lado das igrejas. Muitos desses costumes já foram atenuados, mas muitos ainda perduram em nossos dias. E nos nossos dias, em que há normas, por assim dizer, para os enterramentos que são obrigatórios, atendendo, sobretudo, a medidas higiênicas. Então, hoje, não é possível que se enterre no interior de templos, abrindo-se exceções para heróis nacionais, que podem, normalmente, são sepultados em panteões, isto é, monumentos arquitetônicos construídos e destinados a perpetuar a ideia, a memória dessas pessoas famosas, por assim dizer, né? Ainda volto com Leon Denis, no problema do ser, do destino e da dor, quando ele escreve, permitam-me ler. As inumações são feitas com um aparato que deixa outra impressão muito penosa na memória dos assistentes. O pensamento de que o nosso invólucro será também, por sua vez, depositado na terra, provoca como que uma sensação de angústia e asfixia. No entanto, todos os corpos que por nós foram animados no passado jazem igualmente no solo, ou vão sendo paulatinamente transformados em flores e plantas. Esses corpos são simples vestuários usados. A nossa personalidade não foi enterrada com eles. Pouco nos importa hoje o que foi feito dele. Por que havemos, então, de nos preocupar mais com a sorte deste último do que com a dos outros? Sócrates, com justeza, respondia aos seus amigos como quando lhe perguntavam como queria ser enterrado. Enterrai-me como quiserdes, se puderdes apoderar-vos de mim. Então, nós vemos que, sob todas essas considerações, as duas preocupações que nós vimos lá, que envolvem as inumações, uma delas é a falta de espaço nos cemitérios, que praticamente estão em sua capacidade máxima, né, de aproveitamento da terra, precisando sempre de novos espaços onde novas necrópolis sejam construídas. Outro aspecto é em relação ao necrochorume, isto é, ao líquido viscoso de cor acidentada que se desprende da matéria em decomposição e que leva mais ou menos em média, né, 2 anos e meio a ser eliminada após o sepultamento. Então, contém 60% de água, 30% de sais minerais e 10% de substâncias orgânicas, duas delas altamente tóxicas, a putrescina e a cadaverina, que com precipitação em forma de chuva causam impacto ambiental, tanto no solo como no lençol freático, constituindo-se, sim, em problema para a saúde pública. Então, a partir de 2003, o CONAMA traça regras, hoje destinada a onde pode-se construir cemitérios, mas a grande maioria deles já está construída em situações de irregularidade, totalmente em desacordo com a legislação vigente. Então, nesse sentido, os cemitérios são riscos potencialmente ao meio ambiente, podendo, sim, o homem herdar doenças dos cadáveres,
caso ingira algo contaminado com o necrochorume. Aí, gente, como conclusão, apesar do, em meio a diferenças, formas e hábitos, um ponto se destaca como em comum. Os mortos, sob esse ou aquele costume, sempre foram objeto de veneração por parte dos descendentes, dos seus familiares. Se lembrando com saudade, enquanto os outros abrem homenagem ao espírito que parte. Desse modo, dentro de todo o respeito às variadas formas oferecidas pela família, como luxo, ostentação, túmulos faraônicos, lembrar a importância do afeto, pois se sabe que, principalmente nessa hora, o desencarnante atravessa momentos delicados da transição e que cada um pode ajudar honrando essa passagem na lembrança de atos bons e carinhosos em sua homenagem. Que Jesus nos abençoe.